Oi, bom dia, Juliana. Bom dia, tudo certo, Aline? Tudo bem, e você? Tudo jóia, animada para tomar um cafezinho aqui com vocês logo Ai, cedo. que bom, obrigada por aceitar nosso convite. Meu Só prazer. vou esperar a Luciana entrar, daí a gente já começa. Claro, vamos lá. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui com ela. Só um pouquinho que ela tá com dificuldade de encontrar. Aí, Deu deu certo. certo, tudo bom, Luciana? Bom dia para Bom vocês, Dia. as dia. maravilhosas. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo ótimo. Obrigada para as duas por aceitarem participar aqui da nossa live do café. A gente fica muito feliz de ter duas mulheres como você, extremamente qualificadas para falar desse assunto tão importante para nós. Então, bom dia para as duas, bom dia para todas as pessoas que nos assistem. Tá começando mais uma live no Café no Fronte de Lás, a primeira live de 2024. Hoje o nosso tema é perspectivas para candidaturas femininas nas eleições de 2024, uma perspectiva sobre a violência política contra a mulher. E como convidadas temos Juliana Bertoldi, Luciana Nepomuceno. Então, a Luciana, ela é presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política da OAB Minas Gerais, advogada sócia do escritório Nepomuceno Silva Advogados Associados, mestre em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Público, professora da PUC de Minas, conselheira federal titular da OAB, integrante da Delegação de Minas Gerais nos triênios 2016-2019 e 2019-2022, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para compor o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022, presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política da OAB Federal no triênio 2019-2022, coordenadora nacional de Direito Eleitoral da ESA Nacional no triênio 2019-2022, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, membro do Instituto de Advogados do Brasil, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, foi juíza efetiva do TRE Minas no biênio 2010 e 2012, além de ser autora de diversos livros e artigos jurídicos e palestrar por todo o território brasileiro. A Juliana Bertoldi é advogada e professora, doutoranda em Direito pela PUC Paraná, mestre em Direito na área de Direitos Humanos, Justiça e Democracia na PUC Paraná, especialista em Direito Eleitoral, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Penal e Processual Penal pela Escola da Magistratura Federal do Paraná, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba, do Centro Universitário Curitiba, associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do Grupo de Pesquisas em Estudos Avançados em Direito Eleitoral e Direito Penal Internacional e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos e Direito Internacional, Convergências e Divergências. Então, a gente vai começar a nossa live. Primeiro eu vou passar a palavra para a Juliana para falar 15 minutos sobre a temática. Depois vou passar a palavra para a Luciana para falar mais 15 minutos sobre a temática. E no final eu vou fazer perguntas. Então, se alguém tiver perguntas para fazer, pode colocar nos comentários, que eu vou anotando aqui e no final eu falo para vocês. Então, Juliana, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. Então,
antes de tudo, eu quero agradecer, né, as instituições promoventes aí desse Café no Front Lilás pelo convite, o que faço em nome da Aline. Obrigada, Aline, é um prazer para mim. Estou muito feliz de dividir essa manhã aí com a Lu, de aprender com ela, de ouvi-la também. Então, até queria ouvi-la antes, mas já que vou falar antes, né, quero dizer que tenho muita admiração por você e vai ser um prazer ouvi-la aí na manhã de hoje. Então vamos lá, né? Esse tema de violência política, expectativas para 2024. Eu quero começar fazendo uma pequena regressão, porque, enfim, a gente não sabe quem está nos acompanhando, né? Qual que é o nível de profundidade de conhecimento das pessoas com relação à questão da violência política. Então, eu quero dedicar pelo menos uns 2 minutinhos para a gente refletir o fato de que o Brasil demorou muito para permitir que as mulheres tivessem efetiva participação política, para que a gente conquistasse o direito ao voto. É um fato relativamente novo do ponto de vista histórico. A gente vem de uma estrutura que é uma estrutura social que replica as questões patriarcais e religiosas europeias, no sentido de que nós colocamos as mulheres num espaço reservado, num espaço privado, e entendemos que aos homens, sim, cabe o espaço público. E essa visão conservadora, que nós já tínhamos experimentado alguma evolução, ela está voltando com uma certa força. Então, por que eu entendo essa regressão como importante na nossa reflexão? Porque quando a gente olha para os dados, quando a gente olha para a nossa evolução enquanto seres políticos, nenhuma evolução ela é linear, né? A gente não enxerga como uma rampa linear em que a cada ano a gente conquista mais espaço, a cada ano a gente conquista mais direitos, a cada ano a gente melhora os nossos indicadores. Esse crescimento ele é feito, é claro, como em uma montanha, então, ou como uma cordilheira, né? Nós temos melhoras e regressos nesse caminho que é um caminho de crescimento, quando a gente dá um passo para trás e enxerga o todo, mas que certamente tem momentos de regressão. E a minha expectativa, Aline, para essa próxima eleição é que a gente enfrente um momento desafiador, que a gente esteja nesse momento de um passinho para trás depois dos 2 passos para frente. Por que eu não estou tão otimista? Eu venho de um espaço, né, para contar um pouco mais para quem não me conhece, que é da sobreposição entre o direito eleitoral e o direito penal. Então, eu transito entre essas duas áreas. Boa parte da minha atuação é enquanto advogada criminalista. E dentro desse escopo, a cada 2 anos, agora de forma permanente, que eu estou atendendo um partido aqui no Paraná, mas a cada 2 anos eu tenho essa participação dentro do direito eleitoral desde 2012, fazendo campanhas majoritárias aqui em Curitiba e também no interior do Paraná. E o que eu tenho observado? Isso é muito natural dentro das estruturas sociais, que quando a gente faz um movimento para um lado, a gente tem um movimento contrário puxando para o outro. E nós tivemos recentemente, ali em 2022, uma legislação de natureza criminal que instituiu os delitos que são os crimes de violência política contra a mulher. E esse movimento, que é uma decisão de política pública, que pode ser criticado, né, quando a gente fala sobre a supercriminalização, sobre os excessos do direito penal, ou o que quer que seja, né, se a nossa postura for uma postura mais voltada para um abolicionismo. Mas fato é que quando a gente cria esse tipo penal, a gente também cria uma resistência e a gente também cria uma tentativa de movimento contrário. Isso a gente observou com as cotas, que quando a gente olha para os dados gerais, nós tivemos uma melhora, mas quando a gente olha para os pequenos municípios, a gente teve uma diminuição da participação feminina efetiva. Isso me chama muita atenção. E isso acontece quando a gente opta pela criminalização também, porque há uma resistência social e entender a importância dessas medidas. E essa minha reflexão, Aline, ela vem não só do espaço político-partidário, mas também das políticas institucionais. Eu não sei se vocês estiveram acompanhando recentemente o que está acontecendo no TJ São Paulo, mas o TJ São Paulo optou por instituir uma cota. Uma cota para que mulheres conseguissem acessar os espaços como desembargadoras, né? A gente sabe que o TJ São Paulo é o maior TJ do Brasil e tem uma das menores participações femininas do Brasil, que reflete de maneira bastante significativa sempre. E a gente tem que ter isso em mente na forma como esse tribunal julga. Quanto menos mulheres a gente vai definir um perfil desse tribunal. E me surpreendeu
surpreendeu muito, Aline, quando eu tomei a notícia ali dentro do grupo da União das Mulheres Advogadas, que é um grupo de natureza política, de mulheres que trocam ideia, que conversam como estamos fazendo aqui nessa manhã de hoje, sobre o tema da participação política feminina, política institucional, que um grupo de desembargadores teria se reunido para questionar essas cotas e para alegar a inconstitucionalidade das cotas dessa política dentro do tribunal. E não fizeram isso sozinhos, né? Fizeram isso com o suporte, inclusive, de alguns grandes nomes do direito que fizeram pareceres pela inconstitucionalidade das cotas dentro do tribunal. Eu acho que essa situação ela nos dá um pouco o tom do que a gente pode esperar para as eleições 2024, né? Que é uma postura de resistência aos direitos que nós estamos conquistando nos últimos anos, que é o sistema tentando se manter no seu espaço de poder, né? A gente brinca, quando a gente faz a análise, por exemplo, dos dados do TJ São Paulo, que nós temos mais Josés do que mulheres, mas que as mulheres ousaram ultrapassar as cotas de Luíses, né? Porque antes tinham mais Luíses do que mulheres e agora tem mais mulheres do que Luíses. E que isso ofendeu profundamente os Luíses. Então é muito louco a gente ver como a conquista desses espaços gera esses movimentos contrários. Eu acredito que isso será muito sentido em 2024 e por isso é muito importante que a gente tenha esses debates desde já e que essas redes sejam formadas para que as mulheres que têm a coragem, né, o brio de entrar na política, de se colocar politicamente, não se sintam abandonadas e sintam que vão ter esse suporte institucional, esse suporte das ONGs, dos institutos, quando elas eventualmente enfrentarem alguma espécie de violência. Então, a minha preocupação para as eleições 2024, ela é muito olhando para a violência institucional que se agravou nos últimos anos, em especial nesses espaços do judiciário, né, o que me chamou muita atenção, e para esse movimento social natural, que é o puxar contrário toda vez que a gente conquista um espaço de direito. Trazendo alguns dados aqui para o nosso debate, desde da instituição da Lei 14.192, a gente teve aí de denúncias criminais de violência política contra a mulher, 112 procedimentos. Se a gente for pensar no tamanho do nosso país, esse número de procedimentos ainda é muito diminuto, o que demonstra, na minha visão, que as mulheres ainda não têm conhecimento desse mecanismo e que há também, por parte do Ministério Público, uma resistência em utilizar esse mecanismo criminal para fazer a punição daqueles que praticam a violência. A gente enxergou uma situação parecida, Aline, quando a gente começou a ver a questão das fraudes à cota de gênero. Fraude é crime. Fraude não é só um problema do ponto de vista técnico eleitoral. A fraude também é um crime. E muitas vezes essas mulheres vítimas de fraude não se viam contempladas em um processo criminal. O que aconteceria se fosse uma compra de um carro, se fosse o uso do documento dela, não sei, para fazer um empréstimo, o uso eleitoral do nome dela não virava um procedimento criminal. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que quem tiver interesse eu posso mandar depois, porque ele já está aberto, que é as vítimas e memórias do crime de fraude à cota de gênero. Ninguém lembra delas, né? Elas são meros objetos no contexto da fraude, elas são meros objetos para o Ministério Público Eleitoral também, porque elas não são contempladas enquanto vítimas e que precisam efetivamente ser avaliadas dentro de um processo criminal. Quem usa o nome da mulher para uma fraude à cota de gênero comete um crime. E quem faz a violência política contra a mulher também comete um crime, e é importante que a gente faça essa lei ser conhecida e que o Ministério Público também seja, e aqui eu vou usar uma palavra que talvez soe um pouco arrogante, educado, porque é isso que acontece na prática, né? A utilizar esse delito na proteção dos direitos das mulheres nas eleições de 2024. A tendência é que a gente tenha um volume maior em 2024, também porque a gente vai ter um volume maior de candidaturas. Então, é muito importante que esses tipos penais sejam conhecidos, porque não obstante a gente tenha observado um crescimento na bancada feminina ali na Câmara Federal, hoje a gente tenha representatividade de mulheres plurais, né, de mulheres trans, de mulheres negras, de mulheres indígenas, o que é muito valioso. É fundamental que a gente demarque esse território, porque basta um vacilo para a gente ter uma regressão nesses números, e é importante que essas mulheres que estão no poder também sejam protegidas, né, para conseguir exercer
os seus cargos com segurança e trazer outras mulheres. Então, o meu olhar é hoje para esse fato da gente reconhecer que o ambiente político ainda é um ambiente muito tóxico para as mulheres, muito difícil, de muita resistência, e que no nosso espaço, ou pelo menos no meu espaço, que não é o espaço da ciência política, que é o espaço jurídico, é fundamental que a gente conheça quais são os mecanismos que vão proteger essas mulheres. E essa legislação, para mim, é uma legislação que a gente tem que espraiar o máximo possível nas eleições de 2024 para que as mulheres façam uso efetivamente da Lei 14.192. Eu acho que agora eu atingi o meu tempo, Aline, mas eu estou à disposição para a gente trocar ideia. Estou muito ansiosa para ouvir a Lu também, o que ela tem a dizer sobre esse tema. E contem comigo aí, quem curte o tema, quer indicação de livro, de conversa, me deem um alô inbox que eu passo com o maior carinho. Ju, muito obrigada. Foi cirúrgica no tempo. Obrigada. Agora eu já vou de imediato passar a palavra para Luciana para a gente fechar aqui com chave de ouro. Então, por favor, Luciana. Bom dia, Aline, bom dia, Juliana. Eu queria primeiro agradecer o honroso convite de participar deste café com duas mulheres maravilhosas. Eu falo que a gente vai acordando o pessoal na rede social para poder acompanhar com a gente uma discussão que é extremamente importante. A gente usar dessa mídia social para falar, para exortar uma questão que deve ser uma questão reflexiva, tanto de homens quanto as mulheres. Eu ouvi muito bem o que a Ju falou, quero depois entrar em alguns temas que ela abordou, mas eu gostaria de iniciar esses meus 15 minutos fazendo uma reflexão de uma situação real, porém aqui hipotética. Imagine alguma de nós sendo eleita vereadora agora nesse pleito municipal e a gente está mulher eleita no parlamento e de repente nós estamos ocupando a tribuna e nossa palavra ela é cassada ou o nosso microfone é arrancado de nossas mãos. Isso eu falei que é uma situação hipotética, coloquei aqui, mas que aconteceu. Que aconteceu de forma real e concreta. E quando a gente imagina uma situação dessa, logo a gente pensa em quem sendo o agente dessa conduta? Uma mulher ou um homem? Na hora, vem na nossa mente, ainda que esse fato não fosse um fato verídico, um homem arrancando o microfone ou calando uma mulher. E por que eu faço esse exercício mental como abertura da minha fala? Porque a representatividade feminina, e aqui a baixa representatividade feminina, contribui para as situações de violência política. Que vamos inverter o quadro hipotético e trazer uma Câmara Municipal formada majoritariamente por mulheres. A pergunta que eu faço para vocês, essa cena de arrancar o microfone da mão da colega aconteceria? Provavelmente não. Então, eu começo citando essa reflexão para mostrar a nossa baixa representatividade tem influência direta nos casos de violência política, que, como a Ju bem falou, desde 2021, pela Lei 14.192, é uma conduta criminosa. E aí eu vou pegar um outro exemplo para mostrar um outro fragmento da nossa comunicação aqui, que é exatamente a normalização de certos comportamentos, como o homem acreditar que ele possa arrancar o microfone. Vou dar um outro exemplo aqui. Falei isso no meu programa, no programa na Jovem Pan, esse final de semana, sexta-feira. Fernando Cury, ex-deputado que foi condenado por importunação sexual contra a deputada Isa Pena. Foi gravada a conduta dele apalpando os seios, dando uma encoxada na deputada. O que aconteceu com ele? Ele não foi cassado pelos colegas, pelos homens parlamentares,
Porque volto na premissa. Se nós tivéssemos uma maioria feminina na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o resultado poderia e provavelmente seria diferente. Ele se filiou, está filiado ao PSDB e o PSDB irá lançá-lo como candidato à prefeitura de uma cidade do interior do estado de São Paulo. A pergunta que eu coloco aqui é: o que esse partido político, não estou falando, fulanizando exatamente sobre o PSDB, tem como normas estatutárias no combate para a violência, no combate contra a violência contra a mulher? Provavelmente nenhuma, porque já teria que ter a previsão no estatuto de uma regra que proibisse a própria filiação. Não estou falando nem em candidatura, estou falando de ato antecedente. A própria filiação daquele que já foi condenado por um crime contra as mulheres. Porque o que esperar desse ex-parlamentar agora na chefia do executivo? Não é uma conduta diferente. Então, eu estou trazendo aqui exemplos para mostrar como nós precisamos, primeiro, de um processo de educação e de ressocialização. Porque o nosso trabalho aqui é de contracultura. Contra uma cultura machista, contra uma cultura misógina. E pego um outro exemplo que eu adoro trabalhar em cima de exemplos como premissas para as questões conceituais e teóricas. Esse final de semana eu li declaração do ex-governador Ciro Gomes. E eu gosto de dar exemplos de pessoas públicas porque está lá na mídia. Basta você dar um Google que você acessa essa informação. O ex-governador querendo atingir o ex-governador Camilo Santana e atual ministro da Educação questionou quem? A sucessora de Camilo Santana no Senado, uma mulher, Janaína Farias, fazendo a seguinte indagação: quem é que irá ocupar a vaga no Senado? É assessora de assuntos da Cama do Camilo Santana. Então, uma fala completamente misógina, machista, que está tendo, inclusive, ali a contraposição pela bancada feminina no Senado Federal contra essa fala de quem já ocupou cargos públicos, ou seja, de quem se presume que teria que estar ao nosso lado, seja, ao lado das mulheres, no combate à violência. Não. Reforça o discurso da violência. Por quê? Esse comportamento ele é naturalizado na nossa sociedade. Ele é normalizado, e ele é normalizado não só na perspectiva dos homens, inclusive de mulheres que reverberam esse discurso. E aí eu coloco uma outra indagação para vocês aqui. A Janaína é uma senadora. Está tendo agora apoio da bancada do Senado. E quantas Janaínas Farias que estão espalhadas pelo Brasil no anonimato e que não tem uma estrutura institucional, um aparato para poder deflagrar uma representação contra esse agressor? Então, o primeiro passo que nós precisamos quando a gente fala de violência, e não só da violência política, aqui eu estou falando da violência no seu gênero, no seu maior espectro, é um processo de conscientização e de educação. E esse processo de conscientização e de educação, ele é essencial para essa formação do processo de consciência de homens e de mulheres. Porque muitas vezes as mulheres, e aí eu falo, as filiadas, as pré-candidatas e quem já está exercendo o mandato eletivo, não tem a consciência de que aquele ato de humilhação, que aquela ameaça, que aquele constrangimento configura crime. Então, o processo de conscientização passa por esse trabalho de contracultura, mas também quando a gente faz aqui o recorte para violência política, por essa atuação dos partidos políticos.
Porque nós sabemos que nossas agremiações são o instrumento que viabiliza a representação democrática feminina. Nós não temos candidaturas avulsas, então nós necessitamos do partido político. Quando eu dei o exemplo do ex-deputado Fernando, é a importância do partido fechar as portas neste momento inicial. Não aceitamos esse tipo de comportamento. E aqui trouxe para a gente, para o nosso café, alguns dados da Comissão Interamericana das Mulheres, da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ela tem um protocolo, essa comissão ela tem um protocolo que vai desde medidas de prevenção da violência política até aqueles procedimentos para a atuação dos partidos em caso de violências políticas. Então, eu estou trazendo esse exemplo da OEA, que pode servir como reflexão ou inspiração para que os nossos partidos adotem. Então, por exemplo, como medidas de prevenção, tem, primeiro, a adoção no estatuto de regras que proíbem a prática de atos de violência contra a política. Pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio, porque pode parecer óbvio que nós somos mulheres e estamos falando exatamente desse tema. Mas quando as estruturas partidárias são coordenadas por as oligarquias partidárias são dominadas por homens em sua estrutura que têm a resistência a essa temática. Como Juliana bem nos disse, a questão pertinente à cota de gênero, que até hoje é um problema a ser enfrentado, e está sendo enfrentado pelo judiciário, porque os partidos políticos não fazem o para casa, insistem em lançar candidaturas fraudulentas, mesmo sabendo que o TSE já consagrou jurisprudência e cai toda a chapa. Então, primeiro, regras de proibição de atos, campanhas específicas de conscientização, que eu falei, educação e cultura como um processo de educação. Sessões de capacitação para erradicar a violência política no âmbito dos partidos políticos, para romper com esse extrato de normalização de certos comportamentos. E aqui vem, como me diz aqui na OEA, como medida de procedimento de atuação, denúncias protegidas pela confidencialidade, porque nós sabemos o quanto é difícil para uma mulher denunciar um ato de violência. Aqui eu estou falando no macro, espectro macro. Aí eu tenho aqui dados do mapa nacional de violência de gênero, mostra que 61% das mulheres que foram vítimas de violência no seu espectro maior, em 2023, não denunciaram o agressor. Não denunciam. Por desconhecimento, por achar que a violência tem que ser aquela agressão física, muitas vezes. Segundo, por medo. E terceiro, por não acreditar no aparato da justiça. Então, nós temos aqui que essas denúncias, a mulher tem que ser incentivada a denunciar. O processo, aí tem, volto na OEA, um processo conduzido pelo contraditório, pela imparcialidade, a proibição no estatuto de represálias àquela mulher, porque ela vai ser jogada para o cantinho do partido político quando ela faz aquela denúncia. E as sanções, que é o mais importante. Não resolve nós termos normas sem sanção. Juliana criminalista, norma sem sanção é o mesmo que a permissibilidade da conduta. Então, as sanções que vão desde a advertência privada até o cancelamento da filiação. E também há os partidos políticos dotados de pessoas que sejam capacitadas em matéria de violência contra as mulheres. E o que a gente vê dentro da realidade do Brasil? Nós estamos importando esse exemplo da OEA. É uma própria fragmentação entre as mulheres.
Será que as filiadas de um partido sabem quem são as lideranças atuantes para que elas recorram àquela liderança para denunciar uma violência contra ela? Existe uma interação entre a Secretaria das Mulheres no âmbito dos partidos políticos, em seus vários níveis, nacional, estaduais e municipais? Não temos. E tudo isso dificulta o quê? O combate a esse comportamento, que é um comportamento criminoso. Então, eu acho que meu tempo já esgotou aqui meus 15 minutos. Também vou manter fiel ao meu tempo de manifestação e devolvo a palavra, Aline, para você. Obrigada, Luciana. Foi realmente maravilhoso ouvir vocês. Aqui nos comentários, só elogios para as duas. Eu separei aqui duas perguntas para fazer, tá? Então, vou fazer uma, passar ali para a Juliana, para seguir a ordem, depois para a Luciana, para responder, e depois eu faço a segunda pergunta e também a mesma ordem. Então, a primeira, por tudo que vocês falaram aqui sobre a temática, o que me chamou a atenção é justamente o fato das mulheres, às vezes, não denunciarem por falta de conhecimento da própria legislação ou por até não acreditar no aparato jurídico, né? Então, o que eu queria perguntar é o que a gente pode fazer para que essas mulheres tenham conhecimento ou para que elas acreditem no aparato jurídico ou para incentivar justamente elas a terem esse conhecimento para tentar combater essas atitudes criminosas, enfim. Então, Juliana. Legal. Eu acho que a Luciana trouxe algo muito importante na fala dela, que foi a questão da democracia interna partidária e da ausência de suporte dos partidos a essas mulheres, né, Aline? Então, veja, é muito difícil que uma mulher que entra para a política, a gente tem exceções, claro, que fazem a regra, mas muitas dessas mulheres têm um investimento menor do que os homens, estão em uma situação de complexidade maior em virtude da própria estrutura social. Então, muitas delas têm filhos e os filhos, a gente sabe que a responsabilidade recai de uma maneira muito mais importante sobre a mulher. Então, a gestão do tempo é difícil, a gestão financeira é difícil porque o incentivo financeiro é menor e o suporte político do partido é menor também. Então, o que eu enxergo é que muitas vezes essas mulheres elas acabam olhando e falando, bom, é mais uma bronca para eu resolver sozinha. Vai ser esse processo. Eu vou ter que ir lá, vou ter que participar da audiência, vou ter que fazer o boletim de ocorrência, vou me indispor aqui, às vezes, com um colega de partido ou com um adversário político, chamar mais atenção. É mais um pratinho para eu rodar desses 52 pratinhos que eu já estou rodando aqui. Quer saber? Melhor deixe. Pelo menos é o que eu enxergo das mulheres aqui no meu entorno. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Na minha visão, o que a Luciana traz é muito importante, é os partidos internamente se estruturarem melhor para apresentarem um suporte para essas mulheres. Um suporte jurídico, um suporte moral, né, um suporte financeiro para que essas denúncias possam efetivamente acontecer. Hoje a gente olha para as empresas, né, falando em ESG, falando em compliance de gênero, criando ali os seus canais internos de denúncia. E isso parece super complexo, super refinado, mas fato é que não seria tão difícil para um partido político, que é uma estrutura empresarial de grande complexidade, ter um compliance interno simples, um canal de denúncias que fosse, para que essa mulher pudesse acessar essa estrutura partidária como uma estrutura de suporte. Mas o que a gente enxerga na prática é o contrário. Quantas vezes, Aline, mulheres me procuram porque a prestação de contas não foi feita e delas estão inelegíveis e não sabiam? Porque o nome delas foi utilizado pelo partido e elas não sabiam que tinham sido laranjas, né, ou fantasmas. Eu não gosto de nenhuma dessas duas nomenclaturas, porque coloca a mulher no espaço, né, como se a gente fosse um banitonga, que, não, que foi usada, e muitas vezes, na verdade, fomos vítimas de uma fraude de alta complexidade, né, um companheiro pegou a nossa documentação, enfim, e está inelegível também. Então, o que a gente faz com os nossos quadros políticos femininos, às vezes, é muito cruel. Então, essa estrutura partidária faria toda a diferença. E política pública. Política pública tem que existir, tem que ter investimento do Poder Judiciário para conscientização, tem que ter propaganda na TV, esse tempo que eles dedicam na televisão, das propagandas
do horário eleitoral gratuito deveria ser maior na minha leitura, né? A forma como a gente distribui as campanhas femininas deveria ser mais cuidadosa, porque a gente sabe que a audiência funciona assim, né? Você tá vendo lá a Carminha dando um tapa na cara, aí começa o horário eleitoral. O pessoal assiste um pouco para tirar um pouco de sarro, porque tá curioso, porque quer ver a lógica. Cai um monte a audiência, e daí a gente tem o retorno da audiência quando a novela está voltando, né? Ou quando o que interessa ao pessoal está voltando. E eles colocam as mulheres aonde? Lá nesse fundo do poço, quando quase ninguém está assistindo. Então, é 30% do tempo, mas é 30% do pior tempo que a gente pode receber. Então, todas essas violências estruturais, elas culminam para um enfraquecimento da mulher que vai gerar essa falta de vontade de fazer denúncia, vamos colocar assim, esse descrédito. Então, a gente precisa fortalecer essas estruturas enquanto suporte para a mulher, e meus olhos são voltados em especial para o partido político, enquanto estrutura que precisa apoiar as candidaturas femininas e olhar para elas com mais atenção, e para o poder público e as políticas públicas. E olha que eu sou criminalista, hein? Eu acho que isso é muito mais importante do que um tipo penal, muito mais importante. Obrigada, Ju. Então, agora, Luciana, por favor. Bom, eu até anotei aqui algumas falas das nossas participantes, agradecer a participação de todos e todas que estão aqui com a gente na live, que foi a Cassiane Mello. Ela nos falou: falta espaço para as mulheres na estrutura partidária, e também anotei comentário da Carla Rodrigues, falando: existe, as mulheres têm o receio de denunciar. Então vamos lá. A partir da lei que criminalizou a violência política, a 14.192, desde 2021, nós tivemos aqui, nós estamos vivenciando um processo de transformação. É uma lei recentíssima que está transformando, nós vamos num processo de passagem de uma cultura de normalização de conduta para uma cultura de criminalização de certas condutas. Quando é que as mulheres vão realmente se sentir fortalecidas? Primeiro, a partir do esclarecimento do conhecimento. Porque, como eu disse na minha apresentação, não é insuficiente você ter normas legais se você não tem o agente provocador da aplicação da lei no caso concreto. Segundo, não basta esse processo de conscientização se nós não tivermos o aparato judiciário dando a resposta. Então, nós precisamos ter essas representações que elas resultem nas condenações. Porque partido político só funciona na base do dinheiro. Vamos largar da hipocrisia, porque é o dinheiro que movimenta a democracia, no viés político partidário. Então, quando você quer incentivar a participação de mulheres, de pessoas pretas na política, sabe o que você faz? Olha, cada voto em dobro vai dar mais dinheiro do fundo partidário. Então, você é um balcão de negócios. Partido político dá o dinheiro, que os 30% que tem que ser dado para as mulheres distribuído, não é distribuído de forma democrática. Todas vão receber, a maioria não recebe nada. Dá um pouquinho de santinho, falo que vou te dar uma assessoria jurídica, que na verdade não é assessoria jurídica nenhuma, e larga essa mulher no pântano, sozinha, sem apoio. E depois fala: não conseguimos eleger. Então, nós temos que ter as primeiras condenações para que, pelo meio coercitivo, você desperte a reflexão. Porque eu falo que, infelizmente, alguns só pensam não no amor, e pela forma do amor, e sim pela forma da dor. E é assim que a gente funciona com o partido político. Tira o dinheiro, caça o mandato dos poderosos, porque senão você sempre vai ter aquele velho ditado: acorda arrebentando para o lado mais fraco. E quem que é o lado mais fraco? Embora nós sejamos a população negra, a maioria, as mulheres sejam a maioria, nós vamos ter sempre
nós compondo numericamente os grupos, qualitativamente, dizendo assim, numericamente não, porque nós somos a maioria, os grupos chamados minoritários dentro de um contexto social. Nós temos que lembrar que, segundo os dados do TSE, as mulheres representam 46% dos filiados. 46% não é um número insignificante, é um número relativamente importante dentro do cenário de filiação. E por que que esse número, aliado à cota de gênero de 30%, nós temos uma representatividade de 17%? Porque não tem estímulo para o partido não quer, aquelas estruturas querem ser mantidas dentro da hegemonia masculina. Por isso que eu falo, trabalhamos a contracultura. Então, precisamos ter as primeiras decisões judiciais, as decisões judiciais condenando a violência política e nisso com uma coparticipação dos partidos políticos. É o que eu falei, o exemplo. O exemplo do deputado para mim que foi gritante. Como é que o PSDB permite que um condenado por importunação sexual se filie, mais que se filie, lance essa pessoa como candidato a prefeito? Então, se nós não tivermos esse processo de conscientização coletivo, e partido político só vai se conscientizar, não é fazendo cursinho, porque o dono do partido não vai fazer cursinho aqui com a gente, ou aprender com a gente aqui, vai mexer no bolso para poder, então, ele poder adotar outras medidas. Ótimo, muito obrigada. E para finalizar, eu verifiquei aqui nos comentários que tem mulheres que estão se candidatando, que já foram candidatas, que estão assistindo a live ou que vão assistir também, porque a nossa live fica salva. Então, eu queria que vocês passassem uma mensagem para essas mulheres que estão se candidatando, que estão na política. Realmente, acho que uma mensagem de incentivo, né? Considerando que a gente tem esse problema grande. Então, pela coragem delas de realmente estarem na vida política. Então, primeiro Juliana e depois a doutora Luciana. Legal. Então, assim, mulherada, eu acho que todas nós, né? Eu falo aqui como uma advogada eleitoralista, então, num espaço que é um espaço em que eu não necessariamente sou muito bem-vinda. Então, antes de tudo, eu entendo, né, o tipo de desafio que a gente enfrenta nesse espaço, um espaço extremamente masculino. Mas, antes de tudo, vocês são fundamentais, extremamente necessárias, não deixem ninguém pensar o contrário disso. E sejam muito atentas, tá? Eu sei que a gente coloca aqui uma série de alertas, isso pode gerar angústia, mas não se angustiem. Tenham ali uma planilha dos teus gastos de campanha, acompanhe ali o teu registro de candidatura, acompanhe a tua prestação de contas, não tenha medo, você vai entender tudo que está acontecendo ali. Você tem plena condição de entender tudo que está acontecendo, então cuide da tua candidatura com esmero, com atenção, com capricho, que é para você poder seguir um quadro político. A construção política ela é um processo, né? Então é importante a gente entender que às vezes é uma primeira candidatura, talvez a gente não tenha todo aquele resultado que a gente plantou num primeiro momento, mas essa é uma maratona, né? E a tua presença na política ela é importante, ela é fundamental. Então aproveite, né? Faça uso desse momento da melhor forma possível para você crescer como ser político e eventualmente aí alcançar a tua eleição. Então, conte conosco, né? Tanto fala que tenho certeza em meu nome, em nome da Aline também, que também é advogada eleitoralista, em nome da Luciana, que é uma referência. Nós estamos aqui para te dar esse incentivo, para te passar algumas dicas, para ficar à tua disposição, porque nós juntas, unidas, temos muita força e não tenha dúvida que a tua presença no cenário político não apenas é importante para agora, mas é importante para o futuro, porque eu acredito muito, Aline, nas próximas gerações. Eu tenho certeza que as nossas filhas, que as nossas netas vão ter uma participação política muito mais expressiva. E apesar de todo esse movimento do puxa-vai, né, que é natural dentro desse sistema de conquista de direitos, a gente está crescendo e a gente está evoluindo. E você, pré-candidata, candidata, faz parte dessa história com protagonismo. E eu sou muito grata por você, pela tua coragem. E faço aqui o meu elogio em nome da Silvânia Rodrigues, que já falou aqui que vai concorrer, que é pré-candidata, que não é fácil. Força, Silvânia, força, minhas amigas, vai valer a pena, viu? Obrigada, Ju. Agora, por favor, Luciana. Aline, eu
eu falei no meu programa ontem, que eu sou colunista, segunda-feira, sobre uma frase do livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E é com ela que eu quero terminar essa minha participação no café. Exatamente dizendo que o problema que afeta uma mulher não é um problema da mulher, é um problema também dos homens. Porque se nós queremos construir uma sociedade verdadeiramente democrática, nós temos que ter uma luta constante de homens junto com mulheres. Então, é muito bonito o discurso. A gente sabe todas as dificuldades práticas que as mulheres vivenciam, não só na política, mas na sociedade como um todo, por conta das estruturas sobre as quais ela foi concebida. Então, quando eu vejo uma pessoa falando para mim, eu sairei candidata, eu louvo essa mulher. Eu louvo essa mulher porque ela precisa de ser uma mulher emancipada e elevada. Elevada pela coragem. Coragem de disputar, enfrentando todas as barreiras intrapartidárias que nós acabamos de colocar aqui, enfrentando a arena política eleitoral e quando elege, ela tem que enfrentar todas as dificuldades inerentes ao mandato, não só no exercício do cargo e da função, mas também por essa estrutura que envolve. Então, o que eu digo, isso eu falo para as minhas clientes quando no escritório de advocacia, quando eu falo para as mulheres, porque eu uso muito da rede social para falar para as mulheres, tenham coragem. As adversidades, elas existem para nós as enfrentarmos. Porque se nós não tivermos uma corajosa, que é você, que vai se lançar nessa disputa municipal, nós não teremos esse quadro alterado. Vai ser sempre um quadro de subrepresentatividade. Então, a gente sabe da tríplice jornada de trabalho, a gente sabe de toda a falta de incentivo, mas a gente sabe do nosso poder. Nós sabemos da nossa força, inclusive da nossa força interna, para superar as adversidades. Então, o que entrega na mão de Deus, o que está designado para você vai acontecer. Você tem que fazer o seu papel. E é cabeça erguida, postura ereta, ombro para trás, nariz para frente e vai. Peça seu voto, faça sua campanha, use a rede social e não fique dependendo de partido político para você falar, não tive apoio. Vai sem apoio mesmo, que no final vai dar certo. Muito obrigada, eu queria agradecer muito a participação das duas. Sobre a questão do combate da violência, como vocês falaram, a gente está à disposição, o Observatório está à disposição fazendo projetos. Ano passado a gente fez um projeto com o objetivo de proteger as mulheres da violência política nas 5 regiões brasileiras, então a gente está sempre trabalhando nisso, fazendo lives, tentando informar, atender o maior número de mulheres possíveis. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, que realmente o objetivo do café é tornar público o debate sobre a violência política e assim informar as mulheres e tentar combater cada vez mais esse problema. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Vou passar a palavra para vocês para se despedirem aqui. E muito, muito obrigada mesmo, Observatório. Fica muito feliz com a participação de vocês. Eu, particularmente, admiro muito vocês duas como profissionais. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada para todo mundo que assistiu. E a live vai ficar salva, então quem não pôde assistir ali vai ser compartilhada nas redes sociais, tá bom? E é isso. Só tenho a agradecer. Então, primeiro a Ju e depois, para fechar com chave de ouro, a Luciana. Então, só agradecer a presença de todos e todas que ficaram conosco até agora nessa manhã, agradecer a dobradinha com a Luciana, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma eloquência absurda, então dá para ouvir ela por horas, eu fico admirada. Foi uma experiência muito bacana, agradeço a vocês, a gente está sempre à disposição
Força, mulherada, boa pré-campanha, boa campanha para todas vocês. Informem-se sempre, né? Que uma mulher informada é muito poderosa e vamos juntas. Obrigada mesmo, viu, Aline? Obrigada, Lu. Aline, eu também agradeço novamente, agradeço aqui a dupla Julu, né? Luju, nessa manhã. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam e fazendo o recorte da nossa temática da violência política. A violência política contra a mulher não atinge apenas a subjetividade, a honra subjetiva daquela mulher. Ela atinge a democracia, porque ela impede o exercício pleno do mandato por uma mulher. Então, chega. Basta de violência, basta de todas as formas de violência. O mundo mudou. E os homens têm que conscientizar, por bem ou por mal, de que mudou e que nós não ficaremos caladas mais. Obrigada. Muito. Obrigada, gente. Obrigada. Então, vou finalizar a live e um bom dia para vocês e para todo mundo que nos assistiu. Beijo.